Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fugir pra Gringa, hoje com convidados especiais, Carlos e Michele. Dá um oi aí. Oi. Oi. É a maior mesa desse podcast, né? Oi, cara. Ó, 6 pessoas, gente. Vamos torcer porque o negócio dê certo, né? Que a gente não sabe, na verdade, se vai funcionar isso aqui. É que o último episódio que foi pro ar foi o que tava o Inácio. Então, sim, a gente teve que substituir o Inácio por 2 pessoas. Só ele falou. 3, porque nesse a Dani tá de volta também. Então. É verdade. Então, tá cheio aqui no lugar, tá cheio. Mas vai funcionar, galera. O papo de hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre dilemas que a gente tem aqui, vivendo no exterior de uma forma geral, acredito que muita gente tenha, em relação ao trabalho. Se a gente vai trabalhar na nossa área, se vai ser em escritório, se vai ser com outras coisas que a gente nunca fez na vida, até que ponto trabalhar com essas coisas e o quanto isso cansa, o quanto isso é bom, o quanto é ruim, enfim, vários dilemas que a gente discute jantando entre a gente, tomando um vinho entre a gente resolveu trazer isso pro podcast, porque acho que é uma discussão válida, né? Antes posso só resolver um dilema? Pode. Limpa a lente do seu óculos, por favor. Ali, me deixa em paz. Eu não vou conseguir falar nada. Gente, toca o podcast. Vai, por favor. Vamos falar dos nossos patrocinadores que põem dinheiro aqui nesse negócio e não está preocupado com a lente do óculos. Obrigada, Rodrigo e Alves. Gente, bom que vocês Mas em não respeito tão aos nossos patrocinadores, o óculos tem que estar limpinho, pô. Cara chato, mano. Mas vamos falar do Alves, da Capta Financial. O Alves, ele é mortgage broker. E ele é o cara que vai te ajudar a comprar seu imóvel aqui aqui na Austrália. Se você é residente permanente ou cidadão australiano e tem o sonho de ter a sua casa própria, o Alves é o cara para te ajudar. É ele que vai fazer o intermédio entre você e o banco para botar a mão na bufunfa e finalmente realizar o sonho da casa própria. Então procura o Alves lá no @investindo na Austrália, tanto no YouTube quanto no Instagram. E ele também tem conteúdo em inglês no @Capta Financial. O Lucas tava no desespero ali. Ele achou que eu ia dar, velho. Muito tempo, ele demorou muito tempo. Não pode. Tem que ser mais rápido, que é pra eu fazer logo. Ou deixa eu fazer logo no começo. Deixa no começo, eu já olhei pra você no começo. Agora... Eu perdi um monte de episódio. Você fez ou não fez a vinheta do Rodrigo? Não traz esse assunto. É, porque eu perdi, não sei. Não Ele rolou? fez ao vivo, de frente com o Rodrigo aqui e deu um sambar no Rodrigo. O que ficou combinado é o seguinte. Nós vamos fazer se o Rodrigo renovar. Dani, ele meteu essa pro Rodrigo. Na cara dele. No meio da gravação. Não, deixa no ar, assim. Entendi. Deixa no ar com todas as letras. Exatamente. Já virou piada que a vinheta do Rodrigo é a gente cobrar o Lucas de fazer a vinheta. Faz a vinheta, tá? Muito bom. Mas, gente, o Rodrigo, ele é new home broker aqui na Austrália. Ele é o cara que vai intermediar a sua construção com a construtora. Então, ele vai te acompanhar do início ao fim. Ele vai te ajudar a achar um terreno, ele vai fazer o meio de campo lá com a construtora para você poder construir sua casa aqui na Austrália sem dor de cabeça e sem estresse. Você deixa toda a dor de cabeça e o estresse para ele, que ele resolve pra você. E fica só com alegria, fica só com amor, entendeu? Na construção. Só com a parte boa. Só com a parte boa. Então é isso aí, gente. Já segue o Rodrigo lá no Instagram, @construindo sua casa na Austrália, e no Facebook também. E não esqueçam de falar que vocês vieram aqui do Fugir pra Gringa, tanto pro Rodrigo quanto para o Alves, ok? Importantíssimo. Importante, né? Porque, né? É isso. É importante. Só vai. Importante manter nossa taça cheia, né? Isso Quem aí. vai começar falando aí? A gente começa com quem trabalha no escritório ou com quem tá em outros jobs aí? Gente, o que vocês quiserem. Eu acho que é legal a gente dar o contexto aqui pra galera que tá ouvindo, que é o seguinte. É muito comum, quando você vem pra Austrália, que você trabalhe com coisas que você não tá acostumado a trabalhar no Brasil, né? Às vezes, por exemplo, o nosso caso, meio do Ulisses, a gente trabalhava em escritório no Brasil. Chegando aqui, a gente, precisava ganhar dinheiro. E a gente foi fazer o que tinha pra fazer. Então, a gente trabalhou em restaurante, a gente trabalhou com limpeza, caixa de supermercado, o que foi aparecendo. E, por muito tempo, isso foi muito bom pra gente. E, enfim, esse é o assunto, eu não vou já dar os spoilers, já não vou falar toda a resposta do negócio, mas, tem seus altos e baixos, né? Acho que tem os pontos positivos e os pontos negativos. Pra mim, foi muito bom acho que por todo o tempo, porque eu tava tão saturado de trabalhar em escritório no Brasil que eu não queria mais trabalhar em escritório. Eu cheguei aqui e me realizei trabalhando em restaurante, aí eu comecei a trabalhar de cleaner, que é faxineiro, né, pra quem não entende inglês. E eu adorei trabalhar de faxineiro, cara. Eu trabalhava ouvindo meu podcast o dia inteiro, com a cabeça descansada, e eu
me questionava se era isso que eu queria. Tipo, pô, beleza, tô trabalhando de faxineiro. Até quando eu vou ficar trabalhando de faxineiro? Até com uma pequena pontinha de preconceito, depois não tinha mais o preconceito, mas era a questão mesmo de... Pô, eu não tô desenvolvendo o meu lado, minha inteligência, o meu pensamento, tô só aqui trabalhando, fazendo trabalho braçal, chegando em casa no automático. E isso é pra sempre, isso não é, tipo... Eu Mas ao mesmo tempo tinha um também dilema. é bom porque você não tem um estresse tão grande, né? Acabou. Sim, Chega em sim. casa, Principalmente no nosso caso, que a gente tem o Vamos Fugir. Hoje a gente tem o Fugir pra Gringa também. Que a gente precisa da cabeça pra pensar pra isso. Então, Sim. Quando eu lembro no Brasil, quando eu tava trabalhando em escritório, a gente já tinha o Vamos Fugir. E eu me dedicava muito menos pro Vamos Fugir do que eu me dediquei todo o período de Austrália. Apesar da gente separar, saber que quem é a cabeça do Vamos Fugir é a Lígia, é você. Eu me dediquei muito mais aqui, tive muito mais empenho e vontade e energia para me dedicar ao Vamos Fugir, trabalhando com coisas que não ocupavam a minha cabeça. Porque toda a sua inteligência ia pra isso, vamos dizer, né? Sim, exatamente. Isso foi uma coisa que eu senti também. Vamos começar falando a gente, aí a gente vai nos casais, acho que fica mais fácil. Foi uma coisa que eu senti também, porque quando eu vim pra cá, eu trabalhei muito tempo como garçonete. E eu, falar bem a verdade, eu me descobri trabalhando como garçonete, gente. Eu amava porque eu falava com as pessoas, eu gosto de conversar, eu conhecia gente, eu praticava o meu inglês. Era uma coisa que eu gostava mesmo, assim. Eu trabalhei por uns 4 anos e eu era super feliz. Principalmente com a questão de chegar, bater meu ponto, trabalhar e ir embora, bater meu ponto, acabou. Não tinha mais preocupação. Mas, como ele falou, eu tinha o Vamos Fugir. Então eu guardava minha cabeça pro Vamos Fugir. E eu conseguia fazer muito mais. Só que durante todo o tempo eu trabalhei com 2 coisas. Eu sempre fui garçonete, ou seja lá o que for, que eu trabalhei em 1000 coisas. E trabalhava com Vamos Fugir. Então sempre foi uma carga grande. Mas eu sempre gostei muito mais do Vamos Fugir, que sempre foi minha área. Meu filho, né, gente? Vocês já sabem. Mas assim, tava bom pra mim. Sempre esteve bom pra mim trabalhar como garçonete. Até porque dá um salário bom. Eles pagam gorjeta. E a gente conseguia viver legal, assim, com esse salário. Mas chegou um momento, depois de alguns anos, que eu tava tipo, mas é todo dia igual, é a mesma coisa, eu falo as mesmas coisas com os clientes, é o mesmo vocabulário, eu não tô aprendendo nada novo e eu não tô usando a minha cabeça. Eu tô usando fora com Vamos Fugir, mas talvez eu podia me dedicar mais só pra isso, ou talvez eu podia fazer alguma coisa nessa área e me desenvolver melhor nessa área do que ter que dividir. Então chegou um momento que rolou esse dilema também, e aí foi o momento que eu realmente saí e fui trabalhar mais acabei trabalhando mais na minha área, né? Que é o que eu faço hoje. A ponto de você se incomodar antes de mim com essa relação, né? Muito antes. Eu acho que eu não cheguei a me incomodar a ponto de querer parar de trabalhar com coisas que não ocupam a minha cabeça, só com coisas mais braçais, assim. E eu acho que é esse a questão desse podcast que a gente quer discutir. Tipo, não tem certo ou errado, não tem... Eu não preciso... Pra mim, tava bom, esteve bom todo o período que a gente viveu aqui na Austrália. Você ainda trabalha com isso, Eu ainda trabalho com coisa braçal, hoje eu faço entrega de comida. Então, eu sou motorista de caminhão, na real, no meu trabalho. E não é um negócio que ocupa a minha cabeça. E eu nunca tive vontade de voltar a trabalhar em escritório, nunca me passou pela cabeça arrumar um trabalho com isso. A gente teve, inclusive, discussões em alguns momentos. Tipo, no começo eu pressionava um pouco. Não tô me desenvolvendo arrumar, né? intelectualmente, não tô isso, não tô aquilo, mas, cara, eu preciso me desenvolver intelectualmente pro lado profissional, pra área, pra seguir uma carreira, eu preciso disso. Tipo, eu não acho que eu precise. Eu posso me desenvolver pra mim, pro marketing digital que a gente tá fazendo pro Vamos Fugir, pra área que a gente for, e pra mim trabalho é só em troca de dinheiro. Então, se eu tô feliz fazendo aquilo, pra mim tá bom. Cara, eu conheço gente lá da onde a gente morava, né, lá de Noosa, que quando a gente chegou já tinha, sei lá, uns 4, 5 anos de Austrália, trabalhava como cleaner e tá até hoje trabalhando como cleaner e não quer sair, tá feliz da vida porque dá o dinheiro que precisa pra viver do jeito Noosa de viver, que é tipo praia, surf, tranquilo, você consegue se sustentar, você consegue juntar dinheiro, você consegue viajar, você consegue fazer tudo que você quiser trabalhando como cleaner e a pessoa não tem interesse em sair da sua vida, tá feliz assim. E eu confesso que eu era bem mais feliz como dishwasher do que como chefe de cozinha. Porque como dishwasher era exatamente isso que vocês... Não tem pressão, né? Exatamente, não tem pressão. Meu job era limpar a louça e só, não tinha responsabilidade nenhuma. Né? E como chefe de cozinha,
você tem a responsabilidade de cozinhar, de atender Total. bem, de fazer o direito que você está fazendo. Você começa a agregar, como todas as carreiras na vida, como você vai subindo, você começa a agregar responsabilidades, né? Então, antes, como dishwasher, eu terminava meu trabalho, acabava meu trabalho e, boa, é isso, não tinha mais o que fazer, podia curtir o dia, a gente geralmente ia pra praia. Acho que foi o momento mais feliz da minha vida na Austrália. Mais relax. Foi mais relax, porque Foi acabou. Mas o chefe, acabou. Mas você preferia do dishwasher por não ter pressão? Eu preferia porque... Porque o chefe tem pressão, mas a partir do momento que você saiu do restaurante, acabou também, né? Não, acabou. Isso que me manteve tranquilo de trabalhar como chefe. Mas o problema é que, como chefe de cozinha, além da responsabilidade, ainda tem certos dramas que acontecem na cozinha. E tem politicagem, pressões, outras coisas que deixam o trabalho ainda mais estressante, além do cansaço físico. Tem uma responsabilidade maior Isso. do que... E tem drama, e tem briga, e tem outras coisas que... Briga de ego. né? Tem outras coisas envolvidas, pelo menos nos lugares que eu trabalhei. Não vou dizer que todos os restaurantes são assim, não sei, nunca trabalhei em trocentos restaurantes, mas enfim, como dishwasher também tinha alguns tipos de estresse quando o restaurante era muito busy, aquele flow e tal, era um cansaço físico muito maior, né? Eu acho que esse era o ponto negativo. Então, na minha visão, tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? O do dishwasher, o ponto negativo é que muitas vezes eu saía destruído. Muitas vezes não, né? Todas as vezes. Quase tudo, porque o restaurante era muito Todas as busy. vezes. Saía destruído fisicamente, Sim. mas mentalmente tranquilo, né? E o de chefe, fisicamente e mentalmente. Que daí é aquele ponto que começa a falar, puta, será que eu continuo nisso? Tipo, Será que tava vale a tão pena? bom, né? Lavando a louça, saindo pra praia. Né? Então aí você fica querendo, tipo, acho que não é isso que eu quero. Porque eu gosto de trabalhar como chefe no sentido da coisa boa, do cozinhar, de fazer comida, entregar uma boa comida. Não da pressão. Não da pressão, tipo, dos horários loucos, de ficar, nego me botava pra trabalhar às vezes no domingo, tipo, horas direto, tipo, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, sem eu conseguir ir no banheiro. Nossa. Porque era busy demais. Eu faço xixi nas calças, cara. Nossa, Eu não aguento. No meio da cozinha, né? Não aguento. ficava segurando. Aí eu levava iogurte e entrava na geladeira rapidinho e comia Nossa. pra ter alguma coisa no estômago, pra não comer batata frita que tá saindo ali, sabe? Tipo, Não, mas é forte, hein? Não é? Quentinha, né? cara, Sempre mas tá. eu fui forte? Às vezes não. Nem sempre. Várias vezes não, Às vai, vezes confesso. não, confesso. Mas A maioria das vezes não. Vamos ser sinceros. Eu vou vai. falar o iogurte inteiro. Às vezes eu fui forte. Tá bom, e a história do iogurte é mentira. Mas cara, e aí eu chegava em casa nesse dia e me questionava, tipo, porra, aí é too much, sabe? Você não conseguir ir no banheiro, você não conseguir ela me ligar, porque ela tava grávida e eu não conseguia atender, e podia ser Nossa. alguma coisa urgente. Ah, que nem o dia que quebrou O dia que o quebrou o carro. Eu Ai, tava lá, Ela no meio da rua, ele não pôde me socorrer. eu não pude socorrer ela, eu tive que terminar meu shift, lavar a cozinha Nossa. e ir lá atender ela. Ela ficou um tempão lá parada, um amigo nosso foi lá ficar com ela, pra ela não ficar lá sozinha. Tipo, como sempre, os prós e contras, né? Tem esse lance do tipo, acabou, mas você paga um preço muito alto por estar na cozinha. Enquanto tá ali é muito intenso. Enquanto tá ali é muito intenso, nos horários ruins, trabalhando feriado, Fim de semana. fim de semana. Então começa a pesar. Igual você tipo, é gostoso, tal, você se diverte, pá, aí vai chegando uma hora que Chega você uma fala, hora que... putz, tá cansativo, tá estressante. Aí, tipo, você quer mudar. E isso que, tipo, o chefe é uma carreira nova que você construiu aqui na Austrália, né? Que você estudou pra isso e começou a trabalhar com isso. Não é que você chegou e caiu de gaiato, tipo, como um garçonete. Você chega e vai lá e se dá certo, Fazer uma vai. formação, né? É. Você chega lá e faz. Você estudou, eu tipo... estudei pra isso e era uma coisa que eu tinha vontade de fazer no Brasil, sabe? Então. Curso de gastronomia, pra aprender a cozinhar e tal. Então foi legal. O curso foi legal, né? Eu fiquei empolgado pro curso porque ia ter aula prática. Tipo, curti até determinado ponto. Mas o dia a dia que pega. Não, mas aí no seu caso, você ainda continuou como chefe, mesmo você ficando infeliz e não gostando mais da rotina e tal, por muito tempo, por conta das questões de visto.
Sim. Mas, tipo, no meu caso, e aí passando a bola um pouco pro Carlos e pra Michelle, Porque os convidados vieram aqui pra olhar até agora. Só a gente falando. Mas antes de passar, acho que é legal a Dani falar o dela também, né? A gente falou de fazer casais, mas no meu caso, eu trabalhei como cleaner, que não valia de nada pra visto. E eu continuei, e aí eu me questionava às vezes se era só comodismo, porque eu ganhava bem e eu tava adaptado, ou se é porque eu realmente não queria fazer outra coisa, porque eu gostava e era aquilo que eu queria pra minha vida. E aí eu parava, não, eu não quero ser cleaner pro resto da vida. Então, tipo, passa esse dilema na cabeça, e por muito tempo eu achei que foi comodismo. E eu não sei dizer com certeza se foi ou não. Mas hoje, explica entendeu? o porquê do comodismo, né? O lance de quando você já tá inserido numa empresa, você já conhece seu chefe já te conhece, você precisa pedir uma folga mais tranquilo, Então, você já tá sim. mais de boa ali na sua zona de fica conforto. acomodado, porque no restaurante que eu trabalhava lá em Mussa, mesmo como chefe, eu tolerava mais, mesmo sendo mais busy, porque lá eu conseguia ir no banheiro, tinha muita gente trabalhando, porque o restaurante era muito grande, e tinha essa flexibilidade da gente conseguir folga sempre que a gente quisesse. Então, porque você já tava há bastante tempo, então você tinha tem muito medo de staff, largar então. isso. Que era diferente do restaurante que eu Mas tava aí, aqui. essa é a minha questão. É um problema esse comodismo? Eu não vejo como um problema. Não, eu não vejo era a vida que eu problema. queria, pô. Era poder tirar Mas por folga quanto quando eu tempo? queria. Então, Porque eu acho que tem um limite pra tudo. Eu gosto de mudança. Eu não gosto de rotina. E eu não gosto de... então eu mudei pra Adelaide e virei driver de... então. Faço delivery. Então, mas isso sou eu. Tem gente E que tem a não mesma gosta. flexibilidade que eu tinha como cleaner, Não, tem gente entendeu? que prefere todo dia fazer exatamente a mesma coisa. Sim. Eu não, eu gosto de mudar um pouco. Mas a questão da mudança, eu acho que vai além da diferença de trabalho. Porque a mudança é meio que pessoal. Eu posso trabalhar no escritório e daqui 2 anos, 1 ano, Sim. eu cansei de trabalhar para a mesma empresa ou no mesmo setor e falar eu quero mudar. Não necessariamente seja ligado a um trabalho braçal Ao tipo de ou trabalho. um tipo de trabalho. Uma assim. carreira, mudar de Uma carreira. carreira. Pode ser porque eu sou assim, eu fico 3 anos, 4 anos numa empresa e se as coisas, a dinâmica de trabalho não muda, se não tem coisa nova para fazer, se eu não me sinto desafiado em fazer coisa nova, eu começo a ficar com esse mesmo pensamento de tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô crescendo, tipo, por que eu continuo fazendo isso, tipo, mas... Eu também penso bem assim. Não, mas eu acho aí- que esses trabalhos braçais, eles são fáceis de você cair na mesmice, né? Porque que nem o seu trabalho de cleaner, você fazia a mesma coisa todos os dias. O seu de garçonete, a mesma coisa. Até as Nem- falas, né? São Tudo, iguais. que nem eu, quando eu era barista também, é o mesmo café, é o mesmo cliente, pede o mesmo café, todo dia. Barista eu acho que é o mais repetitivo que tem, É né? muito, né? Assim, eu adorei muito ser barista, assim, eu vim pra Adelaide querendo, consegui, aí veio o corona, me ferrei, perdi o emprego, né, depois de poucos meses. E aí eu me vi no dilema que você falou também, porque quando voltou ao normal, os restaurantes começaram a abrir, eu me senti naquela obrigação de sair pra procurar emprego, porque o hospitality paga bem, porque o hospitality, querendo ou não, é cômodo, eu já sabia fazer aquilo, eu já sabia fazer café, então era fácil pra mim. Arrumar uma cafeteria, arrumar um emprego e tal. Com experiência, então. Com experiência, só que aí eu fiquei naquela, mas aí eu queria trabalhar com outra coisa, eu queria fazer outra coisa, e foi daí que surgiu a vontade de trabalhar com social media, foi daí que eu comecei a trabalhar de casa, que era o que eu sempre quis na minha vida, trabalhar remoto. E foi bom eu ter vencido a minha cabeça, né? De falar, não vou voltar pra essa vida, não vou voltar pro hospitality, né? Eu quero ter um trabalho, não é no escritório, mas é um trabalho que mexe mais com a minha cabeça, né? Uma coisa que mexe mais com o meu intelectual do que só ficar fazendo latte art lá, fazendo cappuccino, enfim. Mas é uma briga interna, né? Porque é o que você falou, A briga você interna é muito sabia grande. que você ia conseguir, porque os restaurantes estavam precisando, ganhava uma grana boa, e aí pra você começar uma outra coisa, você começa de baixo, ganhando menos, Você tendo dá que vários buscar passos cliente. É difícil. É muito difícil, eu passei por isso mesmo, tipo, foi bem complicado. O Lucas me ajudou bastante, ele me incentivou bastante na época. E ele tava trabalhando legal, tava com bastante horas lá no restaurante, então eu tive essa chance de sair e dar os vários passos pra trás pra começar uma carreira nova. Isso é bom de estar de casal também, que um segura o outro, né? Isso faz muita isso faz diferença. muito. É quando ali fez a transição do restaurante pra começar a trabalhar em escola, quem segurou fui eu também como cleaner. Também. E aí não é jogando responsabilidade pra ela de Não. eu ter continuado como cleaner, porque eu ia continuar de qualquer forma.
Mas, com certeza, deu uma segurança pra ela. Com certeza. Porque eu E tava depois, ganhando bem, tava tranquilo lá, não ia Já tava sair, estabilizado já tava na mesma estabilizado. empresa. Então, tipo, o a casal gente sabia ajuda que muito. dava. E depois, quando eu saí da escola pra ficar só no Vamos Fugir, que até então eu não tinha cliente de freela. É. Eu nem passava na minha cabeça fazer freela de social media. Eu ia ficar só no Vamos Fugir. Por quê? Porque ele também tinha uma segurança boa lá. Então dava pra segurar. Aí apareceu a oportunidade de eu trabalhar com social media. Eu falei, beleza, legal, gosto, vou fazer. Mas não era um plano, então a gente precisava da parte financeira também, lógico. Sim. Claro. Tem que pagar a conta. Fazendo um contraponto no que a Dani tá falando, pra mim, a minha experiência na Austrália foi um pouco diferente, talvez, não sei se é atípico, mas um período que eu fiz os trabalhos braçais foi mais curto. Então, pra mim, esse sentimento que vocês estão falando é o contrário. Porque, eu já vou dar o contexto, mas quando eu saí do Brasil, um amigo meu me falou, ele falou, cara, não vai se enfiar num escritório na Austrália, aproveita. E aquilo ficou na minha cabeça, tipo, é uma brincadeira, mas ficou na minha cabeça. Por quê? No Brasil, o meu pensamento era, eu tô trabalhando no escritório, porque se eu for fazer faxina, eu vou passar perrengue no Brasil. Não tem, tipo, o meu padrão de vida que eu tinha lá, meu estilo não tinha como eu servir café, ou virar garçom, ou... Porque o salário no Brasil é muito mais baixo. O salário que vocês ganhavam ou ganham fazendo um trabalho braçal é o mesmo, se não maior, do que eu ganho no escritório. Muitas vezes maior. Muitas vezes maior. Eu estudei o sinal maior, porque dependendo do que você faz num café, num restaurante, você ganha muito mais do que alguém trabalhando no escritório. E pra mim, eu trabalhei minha vida inteira no escritório, e aí a história você vê sempre o outro lado, como a grama do vizinho sempre mais verde. Eu vejo a Michelle saindo do trabalho 3 da tarde, ou o dia inteiro na rua, dirigindo, então tipo, tem a dinâmica. Se tá sol, ela aproveita o dia. Às vezes tá 30 graus, 40 graus, eu não vi o sol. Porque eu tô dentro de uma sala de um escritório. E nem janela tem. Porque não tem nem janela, então eu trabalho lá no coworking e tal, tipo... E aí eu tenho esse contraponto, eu fico... Até quando eu quero trabalhar dentro de um escritório, sendo que talvez qualquer outro emprego, a maioria dos outros empregos da Austrália, me pagam a mesma coisa, ou mais até, do que... E aí o meu contraponto até onde eu estar na minha área, trabalhando no escritório, não é a comodidade. Sim. Porque é o que você sabe Por que que eu não fazer, vou? Porque né? assim, eu sou muito curioso com as coisas. Então, tipo, putz, você falou barista. Eu adoraria saber fazer um café e poder trabalhar. Hoje eu não posso. Hoje eu tenho uma situação de visto que eu preciso estar cumprindo minhas horas na minha profissão e eu preciso fazer. Só que eu não vejo eu pro resto da minha vida trabalhando e quando eu tiver a opção de trabalhar full time, trabalhando full time dentro de um escritório. Porque eu quero ter esse outro lado de conversar com alguém ali, fazer a piadinha do futebol, do furi, de qualquer coisa, sair do trabalho 3 da tarde, ir pra praia. O meu, eu estando busy ou não, eu tendo coisa pra fazer ou não, eu tenho que estar lá das 8 ou das 9 às 5, faça sol, faça chuva, o dia esteja bom, eu não posso ligar pro meu chefe e falar, dá pra você me dar uma folga hoje, ou vamos trocar esse cliente para mais cedo porque eu consigo terminar. E isso é uma merda, porque aconteceu isso comigo no Brasil, quando eu trabalhava no escritório lá, e não tendo nada para fazer, eu me sentia jogando meu tempo no lixo. Exatamente. Porque tinha que ficar lá, porque tem que bater o ponto, você não tá produzindo porra nenhuma. Polícia se interrompendo. E Do lado do microfone. Pode seguir, que isso é importante. Segue o flow aí. E pra mim eu tava tipo assim, que merda que eu tô fazendo na minha vida. Né? Porque tipo, O tempo que você tá esse perdendo. tempo que eu tô aqui só pra Podia cumprir fazer hora, tanta coisa, né? podia estar fazendo muita Eu também coisa. sentia isso. Muita coisa. E- Sem contar que depois você vai embora pensando na coisa que você não fez, que você tem que resolver Exato, amanhã, no exato. problema de não sei o quê. E esse era um dos pontos de que, tipo assim, tá, se eu sair da cozinha, você pode tentar arrumar um emprego no escritório, você trabalhar de segunda a sexta. Aí eu falava, tá, mas aí eu vou voltar pra essa vida. Não sei se eu quero. Não sei se O meu pensamento é tipo... E não é que eu não gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, mas eu só... É mais ou menos, ou talvez o mesmo sentimento que vocês falaram, só que o outro lado. Porque eu fico assim, eu saí do Brasil para fazer a mesma coisa que eu fazia no Brasil, aqui na Austrália, sendo que aqui na Austrália,
qualquer coisa que eu faça Vai te dar vai me Vai dar o dar. dinheiro pra eu ter uma vida decente, uma vida boa. Não vou ter luxo e andar de viagem internacional, vou ter umas limitações, mas eu não vou passar perrengue, eu vou ter uma vida muito boa, fazendo qualquer coisa. E aí o meu ponto é esse, tipo, até onde essa carreira é importante? Porque quando eu tiver um filho, quando ele nascer, eu vou querer estar das 9 às 5 dentro de um escritório ou eu vou querer sair às 3 para ir no parque com meu filho? Num escritório, eu não tenho essa opção. Cuidado de falar em filho, que aqui em Adelaide, se fala em filho, nasce. água, porque É por isso que a gente vai viver, exatamente. Mas esse E é aí o eu vejo ponto- isso, eu vejo a Michelle, hoje ela tem essa flexibilidade de, se ela quiser arrumar ou falar sim ou não para algum shift, ela pode. Se ela quiser marcar um compromisso às 3 da tarde e pular um Explica shift, o que ela faz. É isso que eu ia vai falar. bem. explica. Contextualiza aí, Vai mim que porque... foi a única que não falou até que você agora. faz? Então, mas eu tava pensando, você falando isso, eu tava pensando. Mas eu também fico pensando, nossa, que bosta. Tipo assim, algumas coisas eu penso. Ninguém tá satisfeito, esse é o fato. Exatamente. Eu, desde o começo, quando cheguei na Austrália, comecei, como a maioria das pessoas, trabalhando em restaurante. E eu cheguei sem falar inglês, assim, falava hi, hello, good morning. Aí, no restaurante, é muito bom pro seu inglês. Assim, É o verdade. inglês Verdade. dispara. A gente chegou fazendo curso de inglês. E beleza, o curso de inglês também é muito bom, tem gente de várias nacionalidades, você aprende a gramática e tal. Mas você aprende o inglês mesmo no dia a dia, falando, errando na prática, não entendendo o que a pessoa falou. Aí quando você pergunta pra alguém, ou enfim, entende o que a pessoa falou, você nunca mais vai esquecer aquela palavra. Uhum. E você lembra depois, até hoje, do Você lembra contexto do que você erro, aprendeu. Exatamente. Então, assim, o restaurante foi sensacional. Então, quando a gente chegou, eu não senti muito isso de tipo, putz, o que eu tô fazendo aqui no primeiro mês, assim, porque era muita informação e eu tava aprendendo muito. Então, todo dia eu aprendia muita coisa em inglês. E uma coisa que eu até falei naquele vídeo que a gente gravou, que eu sempre tive vontade era de aprender inglês, assim. Sempre tive vontade, eu não ia usar pra nada, né, na real, assim, porque no meu trabalho no Brasil e tal, não precisava de inglês. Mas eu tinha vontade de saber falar inglês. E aí, quando eu comecei a aprender, você é criança que tá comendo doce, né? Nossa, aprendi isso. Você entende E aí as você músicas, ouve né? exatamente. Mano, eu amo isso, cara. Aí Eu me ouvi acho, uma eu me música, acho. Caraca, Agora eu faz entendendo, sentido. Ou às vezes você fica assustado, né? Você fala, eu tava, essa Era música é isso. terrível. Então, o primeiro mês, assim, foi maravilhoso. Aí, claro, como todo lugar no mundo, a Austrália não é perfeita. Tem muita gente escrota, né? E aí, ouvi muito escrotice no restaurante e eu voltava pra casa pensando, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô ouvindo, né? Tanta babaquice. Por que eu amava meu trabalho no Brasil. Trabalhava para um caralho. O que você fazia no Brasil? Pode. Tá falando muita bosta maravilhosa. Quem tá ouvindo no Spotify, bota no YouTube agora só pra ver a cara vermelha. Não sei, vai que pode. Não, pode falar, pode falar. Aqui é... Tudo certo. Eu trabalhava em produtora de vídeo, com edição e produção de vídeo, no Brasil. E eu amava o que eu fazia, eu trabalhava muito, hora extra pra caramba, assim, várias vezes, né? Sexta-feira, 3 da manhã. E a hora extra não era um problema pra você? Não. Você fazia por prazer, tava de boa. Tipo assim, não que eu gostava de ficar até 3 da manhã na produtora, né? Mas assim... Não remunerada essa hora extra. Não, Detalhe nada. do Era Brasil. banco de horas. Açãozinha. Era banco Banco de de horas horas, que até detalhe, hoje tá lá. né? Que até hoje tá lá, é isso. Banco, Mas né? assim, mas assim, eu gostava. Claro que eu ficava cansada, mas eu nunca voltava pra casa pensando, nossa, quero outro emprego. Eu voltava cansada, eu voltava pensando, putz, não vi ele na sexta, a gente não morava junto, a gente se via sexta, sábado, domingo, aí sexta não via ele, porque eu fiquei até 3 da manhã na produtora. Então, às vezes pensava, mas não pensava em trocar de emprego. No restaurante, quando eu ouvia as babaquices, eu voltava pensando, por que, né? E principalmente no começo, por mais que a gente tinha um ao outro, você tava sozinho, você não conhece ninguém, você não tem amigos, você não tem seu pai, sua mãe, enfim, não tem. E eu não ligava pro meu pai e falava, minha mãe, imagino. meu chefe foi escroto comigo hoje, chorando. Não ia fazer isso aqui, né?
ela ia chorar. Ia só preocupar mais a sua mãe. Tem certas coisas que não dá pra falar pros pais e pras mães. Na hora que acontece, não dá. O filho chora, mas não vê? Essa é o ouvinte do podcast. Se você não escutou esse episódio, volta aí e tá lá. Vale a pena, esse aí foi muito bom. Um dos melhores Deixa, episódios. hein? Boa. Deu a deixa, mandou Depois a gente bem. paga, manda Arrasta invoice aí que a gente paga. Enfim, aí trabalhei no restaurante, aí eu também trabalhava de cleaner, de faxineira. E eu gostava do restaurante porque você fala com pessoas, você aprende, não sei o quê. Mas depois de um tempo que eu já tava falando assim, tava me comunicando bem, eu cansei do restaurante. E o restaurante, a maioria dos shifts eram de noite. E eu sou uma pessoa do dia, não da noite. À noite eu durmo. Muito bom. Esse era um dos problema. maiores problemas pra mim de trabalhar na cozinha, porque A maioria era à noite. muitos shifts eram à noite, ou era tipo começar de É manhã quando eles e mais até à noite. precisam, né? Foi o que me tirou do hospitality também. Foi A rotina Era do a rotina hospitality é do muito hospitality. puxada. Então, tipo assim, eu prefiro, sei lá, conversar com o cliente do que limpar o banheiro. Prefiro. Mas eu prefiro mais A limpar o rotina. banheiro de dia do que conversar com o cliente à noite, entendeu? Então eu prefiro fazer. Isso foi em Melbourne, né? Quando a gente mudou pra Adelaide, eu até cheguei a procurar emprego em restaurante, mas eu preferi fazer os cleanings, as limpezas, por causa disso. Em Melbourne eu tava no flow, eu tava Na zona de conforto. na zona de conforto, tava indo, tava recebendo meu dinheirinho, tava no automático ali. Mas quando a gente veio pra cá, eu falei, não, eu prefiro trabalhar durante o dia. E foi muito melhor, porque em Melbourne a gente não se via. Porque eu trabalhava à noite, quando eu chegava, ele já tava dormindo, e quando eu acordava, ele já tinha saído pra trabalhar. A gente teve uma fase assim também, é eu horrível, trabalhava é de final de horrível. semana, e ele não. Então, assim, a gente não se Vocês via. nunca estavam juntos. Isso é legal falar, só fazer um parênteses pra galera que planeja vir pra Austrália. A galera às vezes não pensa na rotina que vai ter, principalmente quando é casal. A galera vai chegar, vai estudar, vai trabalhar. Às vezes o cara vai estudar de noite pra trabalhar de labor, de pedreiro de dia. Enquanto a mulher vai estudar de manhã pra trabalhar num restaurante à noite. Fim de semana a menina vai trabalhar, o cara... às vezes não trabalha, então, tipo, nunca bate os horários. É algo bem difícil pra lidar no E acho começo, que assim, muitos pra conseguir casais passam agendar. por isso, a gente passou e por muito tempo a gente sentiu, mas não tinha o que fazer, porque a gente precisava trabalhar, precisava do dinheiro, precisava estudar. Mas na primeira oportunidade a gente fala, não, mano, a gente precisa mudar isso, porque não tá saudável, sabe? A nossa solução desde o início, os dois estudavam no mesmo horário, trabalhavam mais ou menos no mesmo horário. Foi, não vamos deixar o domingo disponível pro trabalho, que domingo geralmente era o dia mais disputado, porque é pago em dobro. E a gente abriu mão de ganhar em dobro pra ter o domingo livre pra nós dois. E a gente ia passear, Porque ia era fazer o uma coisa único juntos. dia que a gente conseguia ter livres pra nós. Porque senão a gente não se via durante a semana. Então foi a nossa opção, ganhar menos pra poder ter o domingo pra O gente. tempo junto. E não me arrependo em nada. Mas era isso, eu queria Fecha parênteses. alertar a galera, fecha parênteses, pode continuar. Mas aí quando eu vim pra Adelaide, eu falei, não, prefiro trabalhar com limpeza do que em restaurante, porque prefiro trabalhar de dia. E outro porém também, que aí é muito de cada pessoa. Eu não gosto de ficar parada. Então no restaurante, se não tinha cliente, às vezes eles mandam embora. Não tem cliente, não vai ficar pagando staff. Mas eu ficava na porta assim, sorrindo. Tipo estátua, né? E não tinha nada pra fazer, Nossa. porque não tinha cliente. Nossa, Tipo, na minha isso é sessão, muito ruim, não tinha Deus. mesa. E tinha uma mesa na sessão da outra menina. Eu tinha que ficar parada. E não adianta a galera que tá ouvindo ficar pensando, pô, mas isso é um sonho, é ganhar pra sorrir na porta. não. É uma desgraça. A hora não Mas, passa, assim, gente. É não passa, horrível. mas é isso. Depende de cada pessoa. Eu não gosto. Eu então, também não. E na limpeza, eu vou lá, limpo e vou embora. Acabou. E acabou também. No restaurante também, acabou. Vai. Assim, de estresse, né? Você sai do restaurante e desliga. Você sai da limpeza, desliga. E vida que segue. Só que aqui em Adelaide eu trabalho com limpeza, desde que eu cheguei. E eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de administração também. Que é uma coisa que eu amo fazer. Da mesma empresa. Da mesma empresa, super organizada. Então eu tava fazendo as limpezas e trabalhando com a administração. Eu amava, só que o ponto negativo disso é que eu não desligava a cabeça. Eu não Eu ia fazer desligava nunca. E a gota d'água pra mim, que foi quando virou a minha chavinha que eu falei, não dá pra ficar sem mais, foi no camping, quando a gente viajou. Uhum. Eu desliguei o celular, eu não mexi, não vi nada. Mas a minha cabeça não desligou.
Eu fiquei o tempo todo no camping. E era final de semana, detalhe. Final de semana. Pensando nos e-mails que eu tinha que responder. E não é porque eu tinha o celular da empresa, por exemplo, ou mesmo no meu celular. Às vezes, final de semana, eu recebia mensagem, né? Que, enfim, você vê uma mensagem, por mais que você não responda, você pensa no trabalho. No camping, não. Eu desliguei o celular, eu não vi mensagem. E a minha cabeça não saiu do trabalho. Gente, isso é a pior Nossa, é muito ruim. coisa. É a pior Aí foi aí que coisa. eu falei, vamos botar na balança. O que é, né? O que eu quero? E eu tava ficando muito estressada porque a minha cabeça não desligava. E tipo assim, não é culpa de ninguém porque eu pensava, meu, culpa minha, eu preciso desligar. Mas eu não Você não conseguia. controla isso. Eu não conseguia É parar. inconsciente Eu sou da sua muito parte, assim. faz parte do job também. Faz parte, Tá ligado mas- o tempo todo. Mas assim, aí foi aí que eu falei, não, por mais que eu amasse fazer, eu amava o que eu fazia, assim, de organizar, eu fazia agenda dos clientes, conversar com o cliente, mandava muito e-mail, tudo em inglês, o que, né, por mais que a gente tá aqui há 3 anos, meu, quando eu tô Você falando aprende inglês, eu muito, fico, né? nossa, né, eu ainda fico que nem criança com doce. Mas eu falei, não quero mais porque não vale a pena o estresse. E hoje a gente tem uma qualidade de vida, a gente tá em outro momento de Austrália, que é o momento que a gente tem o nosso tempo junto, que a gente tem o nosso final de semana junto. Mas aí você saiu do administrativo. Aí eu saí do administrativo E resolveu ficar só com tô limpeza. E vocês sabem que vocês estão falando tudo isso e eu tô chegando numa conclusão aqui. O bom da Austrália é que a gente já falou isso várias vezes, né? Mas é que você pode ser o que você quiser É e você isso. vive bem o que Qualquer Pra mim- hora. E pra qualquer mim- hora. É isso. Esse pra mim é o principal ponto, porque eu, pelo menos isso falando por mim, eu saí do Brasil e quando eu cheguei aqui na Austrália, então, só pra dar o contexto, eu cheguei na Austrália, trabalhei de dishwasher, lavando louça por 2 meses e meio, saí porque pra mim não dava, era um ambiente que... O restaurante que eu trabalhei não era um restaurante legal pra trabalhar de dishwasher, não tinha ambiente, não tinha estrutura, não te davam equipamento apropriado para trabalhar, não pagavam bem, então e foi uma coisa que assim, eu aceitei, sabendo de todas essas condições, e eu falei, eu preciso disso agora e vou atrás do próximo. Consegui um próximo. Eu dei aula de jiu-jitsu por uns 2 meses em Melbourne. Você já fazia jiu-jitsu no Brasil? Já fazia jiu-jitsu, treinava, eu tive uma academia no Brasil, então dei aula de Achei jiu-jitsu. que você tinha feito um curso online. Fiz um curso online. Aprendeu umas palavras em japonês que ele tava falando. Aprenda E aí- jiu-jitsu em 2 dias. E aí dei aula de jiu-jitsu por uns 2, 3 meses. E aí voltei para minha área de atuação, que era no Brasil, que eu voltei para trabalhar com marketing digital. E desde então, já faz em janeiro, agora próximo janeiro, eu completo em 3 anos que eu estou trabalhando na minha área, na mesma área de atuação no Brasil. E uma parada que pega muito para mim, que aí eu acho que talvez esteja, não sei se no de todo mundo, mas no meu subconsciente, é essa questão de carreira. Que fica, putz, eu preciso voltar para minha profissão, eu preciso voltar para minha carreira. E é o que eu questiono quando a Michelle vem, tipo, eu quero voltar para o escritório, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E o meu pensamento é tipo, pra quê? Porque no final do dia a gente ganha a mesma coisa por hora trabalhada. E é o que você falou, eu sou muito nessa pegada também, eu não consigo desligar. E eu fico sofrendo por antecedência. Então entrou sexta-feira, eu sofro o final de semana inteiro, porque eu sei o que eu vou ter que fazer na segunda-feira. Mas ó, vou te falar uma coisa, como chefe eu também sofria por antecedência. Por conta de... Você sabe o que te espera. Eu sempre me espero assim, eu sabia os dias que iam ser busy. Por exemplo, os domingos eram sempre busy. Então eu chegava, quando que era a minha folga? Era sexta e sábado? Era sexta. Era sexta e sábado. Então eu chegava no sábado, eu já começava a sofrer pra caralho. Seu sábado era o domingo do brasileiro, né? Era o domingo brasileiro. Eu não tava curtindo mais os meus sábados, porque eu Já sabia estressava. porque eu já sabia o que ia acontecer no domingo. Né? Mas eu acho que isso é um pouco de personalidade. Você podia, talvez, trabalhar em qualquer outra coisa que no dia seguinte você fala, ai meu, tem que trabalhar, que saco, vai fazer sol, vai estar pode calor. ser. Porque Eu acho que é mais da pessoa do todo que do trabalho vai ter uma parte talvez. que é ruim. Eu, como cleaner, na segunda-feira, eu trabalhava em prédio residencial, na segunda-feira era o pior dia porque eu acumulava o lixo do fim de semana inteiro. E eu sabia que eu ia chegar na segunda-feira, eu ia ter lixo pra caramba, o lixeiro não ia ter passado ainda, então as bins, os latões de lixo iam estar todos transbordando,
Ou seja, ia ser uma segunda-feira... Falando nisso, eu tenho que tirar o lixo hoje. Calma. Então, assim, tipo, às vezes eu sofria no domingo também. Falei, puta, amanhã eu vou ter que desentupir... nem lembro o nome do negócio. Garbage chute lá, que é a canaleta de lixo lá dos prédios. Tem que desentupir, porque vai ter entupido, vai ter transbordado já a bin e vai... Então, mas você podia escolher nem pensar, tipo, amanhã eu resolvo. Assim, todo trabalho mas tem é difícil. Escolher não pensar e tem os que não tem a opção de escolher. Exato. E que vem na cabeça. Mas eu tô falando, mas eu falo, eu penso também, não gente. É escolha isso. Mas eu quero dizer também, tipo, tem nesse caso é o pensar, é o sofrer por antecedência para algo que não vai acontecer. Mas tem aquela, por exemplo, eu voltei pro corporativo mesmo, e existe uma pressão que ela é uma pressão que ela não é falada, mas ela é sentida por todo mundo dentro do escritório. Que dentro de um restaurante você tem, isso é a minha visão de fora, você tem a pressão de entregar o seu prato de qualidade e tal, mas a hora que você entregou o seu prato, você vai para casa dormir, é o que a gente tá falando, acabou. O meu não acaba, o meu é meio que infinito. Eu vou para casa e eu tô pensando no relatório, eu tô pensando no resultado de hoje que poderia ter sido melhor, no de amanhã que tem que ser... Porque eu sei que o meu resultado de hoje vai implicar no meu resultado da semana ou do mês. Então, mas... No restaurante você meio que, na minha visão do restaurante ou faxina, então, depende. Você entrega o seu resultado no dia, não? Não, então, como dishwasher, sim. Como chefe de cozinha, por exemplo, quando eu fazia um shift à noite, e no dia seguinte eu ia estar lá de manhã, porque isso acontecia muito. E é horrível, porque você chega em casa 10, 11 horas da noite, e você tem que estar no restaurante no dia seguinte para fazer o café da manhã, que horas? Então, 7 horas da manhã. Então, se o restaurante era busy à noite, eu ia, primeiro que eu chegava pilhado em casa, sem conseguir dormir, então eu não conseguia dormir imediatamente. E eu ficava martelando a minha coisa. Amanhã não posso esquecer que eu tenho que fazer os preps tal, preparar comida X, Y, Z. Você já sofria antes, pra tentar deixar o seu dia mais tranquilo, você exatamente. ferrava com a tua noite ainda mais. Demorava muito pra dormir, já chegava no dia seguinte cansado e sabendo já... Não desligava a cabeça, porque eu sabia já tudo que eu tinha que fazer pra eu ficar tranquilo. Entendeu? Só que você já não ficou tranquilo pra ficar tranquilo. Não é uma cobrança do restaurante, era uma cobrança pessoal. Sim. Entendeu? Porque no fim das contas, foda-se, se fosse outra pessoa que entrasse, não fosse eu que fosse trabalhar de manhã... Você nem ia ligar. Eu nem ia ligar, porque ia ser outro chefe que ia chegar lá e ia ser uma surpresa pra ele. E ia rolar, do mesmo jeito. Ia rolar, porque daí o cara se vira. É que como era eu fazia essa cobrança de mim mesmo. Puta, eu tenho que fazer isso, aquilo. Claro, a gente deixava anotado lá pra quem entrasse. Mas como era eu que ia fazer a mesma coisa, então eu já ia me cobrando. Eu já saía do restaurante me cobrando. Nossa, amanhã vai ser foda, amanhã tem que fazer aquele prep X, Y, Z, demora, eu tenho que começar por isso, aquilo. Se chegar o delivery, que é a entrega de comida, eu já ponho isso, eu deixo isso pra depois, que daí, entendeu? Você já faz a logística na sua cabeça, você também fica funcionando. E que é diferente de quando eu era dishwasher, que acabou mesmo. Aí, de verdade, Mas garçom não também. Não, você chega num restaurante de manhã, não tem nada. É um dia novo, é uma louça nova que vai chegar. Zero, é sempre assim, começa, faz o que tem que fazer, acabou, você entrega a cozinha limpa, fechou a cozinha, já era. Mas eu entendo isso que o Carlos tá falando, e eu sinto isso, mas eu acho que pra mim não é um problema tão grande. Às vezes sim me incomoda, e por muito tempo me incomodou, mas hoje em dia não é mais um problema, porque o meu também é meio que infinito. Assim, sempre vai ter uma coisa nova pra pensar, um texto novo pra escrever, um vídeo novo pra editar, e uma campanha nova que tem que dar certo, que tem que funcionar e tem que dar retorno. E eu sempre tenho que pensar nisso. Só que eu gosto, entendeu? Ao mesmo tempo que eu me preocupo um pouco do tipo... Tá, eu tenho que fazer, eu tenho que dar resultado. Eu curto estar busy, eu gosto de desafiar a minha própria criatividade pra produzir coisas novas, entendeu? Isso tanto pros meus trabalhos quanto pro Vamos Fugir, assim, eu gosto de ter isso de tipo, não, amanhã esse aqui não deu certo, então beleza, vamos fazer diferente. O que eu vou fazer? É uma cobrança também, mas tem um mas eu assim, curto. Eu me sinto bem de estar busy com coisa que eu tenho confiança em fazer. Ah, pode ser isso. Pode ser isso, Porque nessa transição de carreira aí que eu tô tentando entrar no audiovisual, existem coisas que eu nunca fiz. Porque, na verdade, o audiovisual na minha vida caiu por causa do Casal na Gringa, que daí eu aprendi a editar vídeo, aprendi a captar imagem, peguei gosto pelo negócio, bacana. O audiovisual começou na sua vida por causa do porcanagem.
Vem não. Não vem não. Eu sabia que Não, ele pra ia cima de Moá, Luquinhas. Ouvintes do Fugiu da Gringa não sabem. Não existe nenhum registro de porcanagem. Não mais, porque a gente já viu. Mas enfim. Abafa. Lucas tinha um canal chamado Porcanagem, galera. Começou assim no YouTube. Maravilhoso, vocês precisam ver nossos vídeos maravilhosos. A gente era muito Casal bom. na gringa. Inclusive, quem tá no YouTube corta, entra o insight aí do porca. Não tem. Ele apagou tudo. Lá tudo da vida. Depois que eu dei o spoiler aqui no podcast, em algum episódio passado aí, ele foi. Acabou o episódio, ele foi lá e E o deletou o pior canal. é que você tem algum HD? Não, você sumiu com o negócio, né? E Não, outro dia a gente tá queria no ver. HD velho. Então pronto, Que não- resolvido, que Dani. não A entra- responsabilidade de editar é Se sua. você pesquisar aí, talvez você ache o site ainda. Eu lembro que eu achei o logo do O logo porquinho lá. tem, no Google Imagens tem. É. O logo tem. Colocar. Se colocar no Google Imagens, aparece o logo. Enfim, deixa ele concluir a ideia dele, gente. Você caiu de paraquedas. Cai né? de paraquedas e tal, e agora que eu tô tentando transformar isso na minha carreira, aparecem alguns jobs que eu nunca fiz. Então, outro dia, caiu um job no meu colo como fotógrafo de um evento, numa premiação do time oficial de futebol, do soccer aqui de Adelaide. Então, eles vão ter um evento de premiação e eu ia tirar foto. Só que eu não sou fotógrafo. Não profissionalmente. Ah, não é, mas é. Não, sei, mas nunca me É não. pagaram. Nunca Entendi. me pagaram pra Entendi. eu fazer o job. E aí, a primeira vez que me pagaram pra fazer o job, eu falei, meu Deus, eles estão esperando um trabalho profissional. E eu não tinha nem equipamento, eu tenho uma câmera. Eu peguei uma outra câmera emprestada com um Ale e fui. E tipo E assim, deu certo, ué. deu certo, mas teve uns perrengues, entendeu? Mas assim, eu não estava confortável. Mas pensa, o dia que você chegou pra trabalhar de dishwasher, você também nunca tinha feito. Você chegou me lá, cagando. tava cagando. sim, Chegou sempre. lá, o cara falou, vai. Aí você fala, pô, os caras estão me pagando, eu preciso lavar isso aqui porque eles precisam servir a comida. O que que eu faço? Com certeza tem perrengue, mas você faz. É a mesma ideia, É. só que em escalas diferentes, escala porque diferente. isso é uma responsabilidade, É uma responsabilidade maior ainda pra maior, você. eu acho. Porque você tá começando essa carreira, você gosta, você quer crescer nisso, né? Então você se põe pressão. E aí o segundo job, a segunda vez que aconteceu esse lance de eu ficar desconfortável, foi um cara lá do casamento que queria que eu fosse lá só voar drone. Meu, eu já fiz imagem de drone, faço imagem de drone, mas eu nunca fiz imagem de drone como profissional, piloto de drone que veio porque era só pra fazer isso. E tipo, é um casamento. Imagina se dá casamento. ruim, Não você tem como não ser faz a errado. imagem. Você tá pilotando o drone do cara ainda. Do cara, mesmo. Imagina você porque ele pilotando o queria que drone do pilotasse cara. o dele, porque o dele tinha um sensor de câmera melhor do que o meu e ia fazer imagem noturna, que eu nunca tinha São feito. dois riscos, você ferrar com o drone do cara e ferrar com as fotos do casamento da Nossa, é muita responsabilidade, cara. Verdade. Eu fiquei a semana inteira falando, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer. E o Sabe? Lucas sofre, né? Eu fico sofrendo por antecedência. por Eu sofri antecedência antecedência. pra tudo. Fico pra tudo. sofrendo por antecedência. Nem aconteceu a merda. Não, mas eu tô aí isso sofrendo mostra por que não é o aconteceu. job de chefe. É a sua personalidade. É que nem o Eu sou lance assim do- também. Mas é que aí é o sofrer por antecedência. E o sofrer pelo que aconteceu. Por exemplo, é o que eu tô falando do restaurante. Tipo, você serviu a janta, acabou a janta. É verdade. Acabou a janta. Eu entreguei um relatório, um resultado. Tá ruim. Um resultado ruim de um mês, isso vai acarretar em algumas coisas que vão levar pra frente. Entendi. Que vão levar pro próximo mês, Não, isso entendeu? de fato você tem, você tem razão. Porque o sofrer por antecedência, eu sofro por antecedência na hora que eu vou jogar futebol. Eu já tô ali, o que vai acontecer? Eu vou fazer um treino de jiu-jitsu, o que vai acontecer? Na Porque eu fase- sou ansioso. Na fase que você tá, puta, será que eu vou sentir o joelho ou não? Nossa. já vou pensando em que remédio eu vou tomar para que eu chegue em casa. É uma desgraça, é. Mas aí é a ansiedade. A ansiedade pela ansiedade. É, isso eu da sou pessoa, coisa. não Mas é da pessoa. o que eu tava tentando comparar é o pós-trabalho. Sim. É tipo, acabou, Não, você tem- terminou, você entregou o jantar, Você você tem entregou o razão. jantar. Porque tem chefe que caga. É. Sim, Tem chefe que, É da tipo, pessoa mesmo. mesmo que tiver um mundo de coisa pra fazer no dia seguinte, o cara tá cagando. Ele Eu terminou- adoraria ser assim. Eu também adoraria. Nossa, que Eu, Porque eu também não trabalhando consigo. como cleaner eu sofria depois também. É verdade, direto chegava em casa falando. Porque também tem jobs de cleaner e jobs de cleaner. Em pouco tempo eu assumi responsabilidade no meu cargo lá, que aí eu já tava fazendo uns trampos que não era de só limpar a área comum do prédio. Às vezes era fazer o job de high pressure, de... Como é que fala em português? VAP. Tipo uma maquininha VAP, mas aquelas VAP profissional de limpar calçada, limpar a entrada de garagem e tal. Ou fazer limpeza de carpete. E aí são
são uns trampos que, tipo, pensa, não é o dono da casa contratando, é o síndico do prédio, mas o síndico do prédio aqui é uma empresa que administra o prédio. Então, tipo, qualquer coisa que tiver Eles vão ser mais fora do exigentes, lugar, talvez. eles vão encher o saco do meu chefe vai me ligar a qualquer hora do dia pra Porque foi botar você no que meu. fez o negócio. Falar, o que aconteceu? Não sei o que, tipo... Então, tipo, eu fazia o trabalho e voltava pra puta, espero que esteja tudo bem, porque eu não quero ninguém me encher no saco. E aí eu não dormia enquanto E tinha não sabia que extensão tava de tudo saco bem. pra caramba, e você ficava de saco Tinha extensão cheio, de saco que e o tal. síndico mandou reclamar que no andar tal tava... Mas enquanto a maioria da Sujo. galera cagava pra essa extensão de saco, eu me importava. Sim. Então, é a Era personalidade. pessoa. Tem isso. Bom, cara, resumindo, na minha percepção dessa conversa aqui... Não tem solução. Não, trabalhe pra um dia você não precisar trabalhar, ou aprenda sobre finanças pra você conseguir dinheiro suficiente pra você não ter que trabalhar. E guarde Você seu trabalha- Sempre vai ser. Sempre vai ter uma vai merda. ser. Sempre vai Se ser trabalhar fosse bom, ninguém ia pagar pra você trabalhar. Exatamente. A gente já queria fazer isso de graça. Você ia fazer- Nossa, eu vou pôr no título do podcast. Se trabalhar fosse bom. Mas não era eu acho que esse dilema vem um pouco da nossa... A gente nasce e aprende desde pequeno que a gente tem que construir uma carreira. Esse Esse é é o o meu ponto. dilema principal, que antes de eu sair dessa parte administrativa, eu ficava pensando. Que até foi a nossa conversa, né, amor? Eu ficava, eu vou sair do administrativo que eu gosto e né, aquele lance de usar a cabeça pra fazer a limpeza, que eu não preciso usar a cabeça, mas também não me estressa. Aí eu falava, tá, mas eu quero fazer edição de vídeo, que eu amo fazer, que eu fazia no Brasil, e eu quero continuar fazendo. Só que, né, faço uma ou outra, mas assim, não peguei nenhum emprego ainda que eu faça só isso, mas eu faço uns freelas aqui e ali. Só que eu gostava do administrativo porque eu fazia em casa. Então, por exemplo, no meu aniversário, eu trabalhei só no administrativo, eu não tive limpeza. Eu fiquei o dia inteiro comemorando e tal, trabalhando do celular. Top, beleza, felizona. E nesse dia eu pensei, cara, que bom essa flexibilidade. Eu tô curtindo, eu tô resolvendo problema pelo celular, liguei para um cliente aqui, liguei para outro cliente aqui, desliguei, continuei curtindo meu aniversário. Legal. Aí eu penso, tá, e se eu voltar pra edição de vídeo, só que eu tiver que ir pro escritório? Eu quero muito, só que eu gosto tanto dessa flexibilidade. Aí você fica... Aí fica um o dilema. Fica eternamente. difícil. É. O negócio é ter seu próprio business nesse caso. Pra você continuar tendo, de certa forma... mas aí eu pensava... Mas também dá dor de cabeça. Dá muito Você não mais pode dor de acreditar, você não pode cabeça. acreditar. Dá muito Aí vai mais. sofrer por cada vírgula, E aí cada foi isso que eu coisinha. conversei com ele, que eu falei, que, né, porque você fica nessa, acho que a gente, não sei, tô falando no Brasil porque, né, é o comparativo que a gente tem, mas no Brasil a gente tem muito, estuda, faz faculdade, né, começa a trabalhar e constrói uma carreira. Às vezes, né, cresce na mesma empresa, fica anos na empresa, o que é muito legal, mas não é que tem que ser assim. Não Não tem. É. De Né? jeito É a nenhum. roda do Fica rato que a gente na fala cabeça tanto. Que meio que tem que ser A assim. gente Aí se eu ficava cobra. pensando, o que eu vou... Eu penso ainda às vezes, né? O que eu vou fazer daqui 10 anos? Eu vou estar trabalhando com o quê? Tipo, aí eu fico nessa sede de tipo, meu Deus, Eu o acho que é daí vai que vem ser? esse dilema, porque a gente aprende que a gente tem que ter uma carreira, a gente tem que ser alguém. Porque desde que Exato. pequeno a gente aprende que a gente é o que a gente trabalha, o que a gente faz, é a nossa profissão. Mas o que eu aprendi Mas na não é Austrália, ao contrário. em 5 anos de Austrália, é que a profissão, ou o que a gente faz, o que a gente trabalha, não é o que define a gente. Não, A gente é muito mais do que o que a gente faz pra ganhar dinheiro. sim. É só uma forma de ganhar É dinheiro. só uma forma de ganhar dinheiro. É isso. Se você gosta e transforma isso parte da sua vida, da sua personalidade, ótimo, legal pra você. Mas isso não é uma obrigação. Tipo, o que define a Michelle é a personalidade da Michelle, é o relacionamento que você tem com o Carlos, é o relacionamento que você tem com a sua família, com a sua sobrinha, que você vê todo dia nos stories e fica postando no Instagram. O que define a Dani e o Lucas é o relacionamento que eles têm, é a Dominiquinha agora, é a família deles no Brasil, são os amigos. Tipo, é a relação de pessoa, relação humana. Sim. O trabalho vai fazer parte disso porque a gente tem relação humana, mas isso eu aprendi, eu tenho muita clareza hoje, e por isso que eu não sigo também na minha área, tipo, pô, em 5 anos de Austrália, todo dia tem alguém perguntando por que você não trabalhou na área de TI, não Até foi procurar porque um dá emprego, visto, porque então, dá né? visto e tal.
Porque eu não quis. Porque eu não quis, porque eu não era Simples. feliz trabalhando com isso. E não é isso que me define, não é porque eu me formei em engenharia de computação que eu sou engenheiro de computação, que eu sou profissional. Que Sim, o lá, você tem que ser. a gente tem muita mania de conhecer as pessoas e perguntar O que você faz? o que você faz. É a primeira coisa. Cara, e isso é uma coisa que eu adoro na Austrália. Aqui, às vezes, a gente até pergunta o que a pessoa trabalha Eles aqui. perguntam. Sempre Não, perguntam. os australianos O que você perguntam. faz? Mas eu digo assim, entre brasileiros, a gente conhece uma galera nova. Às vezes a gente até rola o papo, com o que você trabalha? O cara fala, sou faxineiro, sou entregador de comida, qualquer coisa. Beleza, legal. Mas até a gente descobrir o que a pessoa fazia no Brasil, às vezes você É outra convive coisa, um tempão e você nem sabe com o que a pessoa... E tanto faz o que ela fazia no Brasil. É. Não me interessa o que ela Não, fazia e no pro Brasil. australiano, que eu falei que o australiano também pergunta, o australiano acha legal, qualquer que seja a resposta. Ele Sim, fala, é, que legal. Uhum. Nossa, que bacana. E seguindo na filosofia que eu tava falando, eu vi outro dia, não lembro onde foi em algum outro podcast sobre viagens, ou em algum Instagram, não lembro, mas que tem alguns países que define a pergunta de o que você faz de trabalho e tal é ofensiva. Se eu não me engano, na Itália e na Espanha, alguma coisa assim, eu não posso estar errado. Mas é a última coisa que você vai perguntar. Você só vai perguntar o que a pessoa faz para ganhar dinheiro, para se manter, para ter uma renda, depois de meses de intimidade com a pessoa. Porque você vai perguntar, tipo, oi, tudo bom? Tipo, acabei de conhecer o Lucas. Tipo, você é casado, você tem filho, tipo, coisas pessoais, tipo, da vida, de relação humana, e não do trabalho. E é isso que define a gente. Então, tipo, eu aprendi em 5 anos de Austrália isso, que eu posso ser cleaner, eu posso ser entregador de comida, eu posso ser pedreiro, eu posso ser engenheiro de computação, posso trabalhar em office, posso trabalhar com alguma coisa braçal. Tá tudo bem. Tá Você tudo vai bem. continuar sendo Desde que eu isso. esteja feliz com isso, desde que isso me satisfaz, tá tudo bem. E na real, sorte é nossa, né? A sorte de vocês de terem vivido isso. Sorte. Ops. Desculpa, meu despertador. Peraí, que eu vou desligar. Eu ponho o despertador pra postar no Instagram, gente. Olha só. Olha aí, Olha ó. só. Olha só. em desligar. Falando em trabalho. Tá vendo? Desliguei, desculpa aí, galera. Mas sorte é nossa que a gente tenha a chance de estar num lugar que a gente pode ser o que a gente quiser. Pode escolher. Porque, tipo, você pode. Tudo cansa nessa vida, cara. É isso. Uma hora você vai cansar de Meu, trabalhar. Essa foi a É isso. chavinha que eu vi. É. Eu tava tipo, o que eu vou fazer? E acho que a gente tem muito, pensar, acho que no automático, assim, se eu quiser mudar de carreira, eu tenho que mudar agora, porque senão depois vai ficar muito tarde. Nada, cara. Não. Cara, E foi tem- isso que eu falei pra tem ele. uns que ele velhos. Não, eu falei isso, né? Mas eu falei, tipo, meu, o que que eu vou fazer daqui 10 anos? E ele, tipo, pouco importa. Se você cansar de fazer limpeza hoje, É isso. Porque o se meu você ponto cansar, muda amanhã. E é real, e tipo, tanto faz quantos anos. Eu E não aqui sei é se fácil. Agora. E E aqui aqui é é fácil. tarde. Ela ficava se questionando, mas eu vou fazer cleaning pro resto da vida? Eu falava, se você estiver feliz fazendo cleaning, Qual por que é? não? Por Cara, que não? tem E se uns- você não tiver, troca. Tem uns Sim, velhos, é vou trazer os velhos aqui de volta. Ela vai, Lucas, porque ele adora Não, puxar o se pé você dos velhos. conversar com uns tiozinhos aqui na Austrália e perguntar sobre a carreira deles, os caras fizeram umas coisas muito aleatórias. Tipo, né? várias coisas diferentes. Várias coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E tá tudo bem. Mas né? eu acho que E isso tem muito a ver com o que a gente tava falando, que o Carlos falou, ele trabalhando na área dele, da vida inteira do Brasil, no escritório, ganha igual ou menos do que quem trabalha em hospitality. Sim. Se você parar pra pensar, quem trabalha com construção aqui na Austrália ganha uma grana. E é por isso que os australianos não estudam. Gente, é claro isso. Você vai nas universidades, tá cheio de estrangeiro, mas não tem estudante, não tem australiano se formando. É pouquíssimos que se formam pra ser médico, advogado. Por quê? Porque eles vão ganhar igual pedreiro. Que vem pra estudar e virar médico. Exatamente. Restaurante eu trabalhei com vários australianos. Então. Trabalhei muito estrangeiro também, mas vários australianos. Porque pra eles é super normal. Não, tem lugar em hospitality aqui na Austrália e principalmente aqui em South Australia que só tem australiano trabalhando. E E eles não contratam nem estrangeiro. talvez um fato curioso, então, na empresa que eu trabalho, eu acho que só os donos são australianos. Os funcionários, São se não são todos, quase todos, Olha só. são imigrantes. Indianos, paquistanês, E são as brasileiro, cabeças pensantes do negócio, né? colombiano, tudo cabeça pensante. É um que trabalha com impostos, o outro com compliance, o outro com tecnologia, e é todo mundo gringo. Talvez- Todo mundo assim, mas a grande maioria, talvez 80% dessa empresa que eu trabalho, até por ser uma empresa com visão de internacional, os serviços são internacionais,
talvez 80% ou mais são imigrantes. Imigrantes ou pessoas... E eu acho que isso mostra muito um pouco do que eu tava falando. Tipo, eu tenho clareza hoje, mas eu não tive durante muito tempo. Eu me questionei, assim como a Michelle se questionou por muito tempo e todo mundo aqui. Mas eu acho que isso mostra que talvez a gente viva esse dilema por conta da realidade que a gente cresceu no Brasil. Porque a gente não tinha opção. No Brasil você precisa ter uma carreira ou você precisa entrar em alguma coisa pra você ter uma vida digna, conseguir estar bem financeiramente. Alguém tá afim, né? E você, às vezes, mesmo se você já nasce num berço melhor, em alguma família que vai te dar condições, oportunidades, você vai fazer sem pensar, porque é isso. Você aprendeu desde pequeno, inconscientemente você é o que você estudou, o que você faz, é sua carreira. No Brasil, se você ganhar todo ano a mesma coisa, por causa da inflação, você não consegue manter o seu próprio... Você não consegue manter o seu próprio padrão de vida. Então você tem que sempre ganhar mais e muito mais. Porque o aumento do salário não acompanha a inflação. Pelo contrário, né? É discrepante. O dissídio raramente acompanha. Exato. Então se você não ganhar mais a cada ano, você não consegue manter o seu próprio padrão de vida que você já tem. E como que você faz pra ganhar mais? Você tem que fazer uma pós, você tem que aprender inglês, você tem que sempre crescer. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que por conta de tudo isso a realidade que a gente tem no Brasil, a gente chega aqui e demora pra gente se livrar desse dilema. Sim. Tem gente que nunca se livra, na real. Tem gente que nunca se livra. Tá E enraizado, passando por várias né? experiências que você... Né? Eu só me livrei, tô aprendendo a me livrar, né? Passando pelas experiências e vendo que, tipo, eu fiz o administrativo, eu fiz a limpeza e eu preferi ficar na limpeza. É isso. Nossa qualidade de vida, da minha saúde mental, de tudo. Você pode mudar de novo. Exato. E aí o cara fala, mas e se eu for velho? Não sei o que. Eu falei, mas e se eu for velho e quiser sair do escritório e ir pra outro? Tipo, A idade vai aplicar da mesma forma que aplica pra você, aplica pra mim. Então, tipo... E dá, né? E tudo bem, tudo bem. Meu, dá pra fazer qualquer coisa. Eu vejo vários senhores aí trabalhando com várias coisas aleatórias, diferentes. Eu tive que dar uma pausa na minha carreira pra ser mãe e eu não fico me perguntando, tá, a Sofia vai pra escola com 5 anos só, né? Porque a gente não tem direito ao childcare, né? Não vai ter. Então não compensa, né? Não compensa. Ainda, gente. Não, mas não vai mesmo. Não? Porque não vai. Mudaram Mudar a lei. Pra variar, a Austrália mudando leis. E aí, quando a gente tiver direito, a Sofia já não tá mais com idade. Enfim. Mas enfim, aí eu falo, daqui a 5 anos eu vou voltar pro mercado de trabalho com mais de 40 anos. Se fosse no Brasil, eu ia estar mãe pra sempre. Você ia desencanar. Ou você ia estar surtando. Aqui eu tô muito de boa, eu tô assim. Porque você sabe que daqui 5 anos é de boa pra você voltar. Eu volto. E se você não voltar pro mesmo trabalho, você vai pra Você é uma coisa Eu volto fazer café. Ou se fosse no Brasil, a Sofia já tava com a avó e você já tinha voltado pro trabalho com medo de perder o trabalho, por medo de perder o emprego. Você perde a melhor fase. E aí eu perco a melhor fase da minha filha. Exatamente. Tem É isso outra também. coisa que eu tô me permitindo fazer também, que é estar mais em casa e estar curtindo a Sofia em todo esse processo. Então eu tô muito em casa, eu tô curtindo. E isso cara. não tem preço. Curtindo, Não tem preço. Que é um benefício que trabalhar no escritório você não tem. Não tem. Justamente. Porque daí você tem Que um é horário onde eu coloco na flexível. balança de até quando eu vou querer isso, ou vou de repente ficar só meio período trabalhando no escritório e fazer alguma outra coisa depois, porque aqui também tem essa opção de você trabalhar só meio período, para poder, quando tiver filho e neto e bisneto e qualquer coisa, tipo, ter esse tempo de qualidade com eles, porque aqui é o que a gente falou, o dinheiro, Exatamente. qualquer emprego, se você estiver empregado, você consegue ter uma vida boa. Mas o seu Uma dilema qualidade também, você tem um trabalho que você faz de casa e você tem um trabalho que você tem que ir pro escritório. Uhum. Então, se fosse tudo de casa, você... talvez você não tivesse nesse dilema. Talvez não seria... Porque daí você tem aproveitaria a o seu tempo do Porque seu eu teria jeito. essa flexibilidade. Mas aí vem Então. outro dilema, que é o que ali passa. Eu não vejo gente, eu não passo. Não, mas mas calma. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar exatamente isso agora. Uma das coisas que eu percebi e que assim hoje é muito claro pra mim, eu não sou uma pessoa com perfil de trabalhar em escritório.
Nunca fui, nunca gostei, mas eu me obrigava, porque no Brasil a gente já sabe como é, eu tinha que fazer. E depois que eu comecei a trabalhar de casa, gente, eu me encontrei, assim, num nível... Tanto que hoje em dia, o que a gente vai fazer agora de viajar, só é possível pelo fato de eu trabalhar de casa. Que, na real, minha casa pode ser em qualquer lugar, né? Eu acho que no mundo inteiro agora, no Brasil, principalmente, isso vai mudar um pouco, né? Por causa da pandemia, porque as pessoas fizeram home office. Sim. Só que durante o último ano, principalmente, eu me senti muito presa. Porque eu trabalhava dentro de casa o dia inteiro, sozinha, sem ver ninguém, sem falar com ninguém. E isso uma hora cansa. Só que um pouco por escolha minha, porque eu podia muito bem pegar, sair, ir pra uma biblioteca, ir pra um café, alguma coisa, eu tinha preguiça e não ia. Mas, ao mesmo tempo, porque a gente tava aqui, nessa saga de visto, essa coisa toda que vocês já sabem. Mas independente disso, que é uma coisa que me incomoda, eu acho que se a gente continuasse aqui, talvez eu ia querer arrumar alguma coisa fora, pelo menos um dia na semana eu ia dar um jeito de sair pra movimentar um pouco. Mas independente disso, eu sei que eu tenho o perfil de trabalhar em casa. De trabalhar, isso foi uma coisa que hoje em dia eu não sofro. Ponto, né? Não de bater ponto, não de ter que me deslocar até o trabalho. Hoje em dia eu não sofro mais na sexta-feira, porque segunda vai começar. Se eu tiver que trabalhar no final de semana, eu trabalho, tá tudo bem pra mim. Tipo, eu trabalho porque na segunda-feira eu posso tirar amanhã off, se eu quiser, entendeu? Eu equilibro. Então, tipo, hoje pra mim eu acho, daqui a um tempo a gente conversa de novo, tá, gente? Não vou dizer que eu mudo de opinião. Provavelmente vai mudar. São ciclos, cara. É isso que E o que tá tem que tudo ficar bem, claro. né? Tipo assim, tudo bem, um dia eu gostei de ser lavador de depois louça, não outro dia eu quero não gostei mais. Não mais. gostei mais, Um dia eu gostei de ser é chefe, eu não gostei mais. A gente tem que aproveitar que a gente tem a opção, né? Hoje eu nunca pensei que eu fosse falar isso, porque eu por muito tempo fui muito frustrada no meu trabalho, no Brasil principalmente. Mas hoje eu tô no ponto alto, assim, que eu me vejo muito feliz com o que eu faço. Me vejo muito feliz com o meu trabalho. Pode ser que não dure por muito tempo, pode ser que eu queira mudar, pode ser que eu não goste daqui a um tempo, mas realmente é isso que você tá falando. A gente tem que se permitir mudar. E mudar, cara, se precisar mudar da água pro vinho, do escritório pra faxina, seja lá do que for, tá tudo bem. Não sendo do vinho pra água, tá tudo bem. Não, nesse caso foi a dose, né, do vinho pra água. Melhor mudar da água pro vinho. Aí tudo bem. Mas se precisar ao contrário, gente, vai que dá certo É também. isso aí, muito bom, gente, adorei. Entendeu nossa filosofia, hein? Se deixar... Conclusão, alguém Fica. Conclusão. Não tem A gente- conclusão. Não, a conclusão as conclusões são a grama do vizinho Vai ser sempre mais verde. Sim. E a gente nunca A vai gente, estar e a gente vai satisfeito. estar sempre insatisfeito com alguma coisa. Com certeza. Sempre. Mas a Independente do Mas uma conclusão, insatisfação é seja o o que que você faz a quiser. gente mudar. Seja o que você quiser, você conta que você seja feliz. É isso. Deixa. Uma palma. Uma salva de palmas. Vai. E agora? Obrigado, tchau. Maravilha.